Fala, nação, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, a mídia do Palmeiras, a mídia paulista está sim preocupada com o Flamengo. A galera aí do Turma do Amendoim, né, trouxe uma informação aí que o Flamengo pode pressionar o Abel Ferreira a não renovar com o Palmeiras. É uma coisa absurda, mas eles falam do Flamengo, né? Vamos ver também o que a galera, o Opina Porco falou sobre o Felipe Luiz. Eles têm que falar do Flamengo, né, pessoal? É um assunto que está ligado, são os dois líderes do campeonato ali disputando posição. Vamos ver primeiro aqui o corte da Turma do Amendoim, é um minutinho só. Vamos ver o que ele falou do Abel. E fica até o final que tem mais notícia. Tem site flamenguista também, uma montagem com gesso aí, né, pessoal? Vamos dar uma olhada nisso aí. Sabe de quem? O Flamengo pode botar pressão para que o Abel não renove o seu contrato e eu vou dizer o porquê. O Flamengo chegando mais à frente no Campeonato Brasileiro e na Libertadores vai colocar pressão no Palmeiras e sim na torcida alviverde que vai pressionar muito o Palmeiras e sim o técnico Abel Ferreira. Então a preocupação do Abel é com o Palmeiras não ganhar título e com o maior rival que hoje é sem dúvida o Flamengo. Então, caso o Palmeiras não consiga vencer a Libertadores, chegar nas finais e ainda perder o título do Brasileiro para o Flamengo, a pressão da torcida alviverde será enorme e Abel Ferreira não vai querer renovar e vai se sentir muito incomodado pela torcida do Palmeiras, que não vai poupá-lo de críticas e nem se fala a Turma do Amendoim. Quero saber muito a sua opinião. Cruzeiro em segundo. E aí depois você tem o Flamengo que joga amanhã contra o Juventude. Lá na casa do Juventude. Então esse aqui é o panorama. E por falar em Flamengo, já vamos embalar aqui. Notícia do Flamengo. Notícia importante essa, hein? Felipe Luiz recusa proposta do Fenerbahçe e segue focado em renovação com o Flamengo. Notícia lá da coluna do Fla. Felipe Luiz recusou uma proposta do Fenerbahçe da Turquia e decidiu manter as conversas para a renovação com o Flamengo. A informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Matos e confirmado pela reportagem do Coluna do Fla. O clube turco procurou o diretor de futebol do Flamengo, o José Boto, e demonstrou interesse em contratar o Felipe Luiz. O treinador, no entanto, vive bom momento na gestão técnica, né, do Flamengo. E, além disso, mesmo desejando atuar na Europa futuramente, o técnico entende que o projeto no Flamengo ainda está em construção. Por esse motivo, decidiu nem abrir negociações. O Fenerbahçe chegou a sinalizar com uma compensação financeira ao Flamengo. Mas tanto o clube carioca quanto o treinador descartaram qualquer possibilidade de encerrar o vínculo agora. Demonstrando confiança no trabalho, o Flamengo já apresentou uma proposta de renovação contratual até o fim de 2026. A Leila tá fazendo isso lá também no Palmeiras, né? Uma renovação de 1 ano, mas muito em virtude da postura do Abel em relação a isso, que por ela, o Abel ficava até o mandato dela, com opção de extensão até o fim de 2027. É isso daí. O Fenerbahçe foi atrás do Abel também. A gente teve a informação na semana passada, né? Início dessa semana, final da semana passada, de que tiveram 2 clubes que foram atrás do técnico do Palmeiras. E o Abel, o staff do Abel, na verdade, sinalizou também que não desejava nem abrir negociação. Isso mostra o foco de ambos os técnicos com as competições brasileiras. Isso mostra que os caras estão a fim de fazer a coisa acontecer. Porém, eu vejo perspectivas diferentes em cima desse trabalho. O trabalho do Felipe Luiz, eu vejo como um trabalho que é uma construção que teve início recente e esse trabalho ainda não atingiu seu ápice. É um trabalho que está sendo construído, progredindo. O trabalho do Abel, eu quero entender. Porque o Abel, ele defende que o trabalho dele é uma reestruturação de elenco. Só que muitos de nós não conseguem mais enxergar um trabalho que evolui. É um trabalho que vem parado
pelo menos aí nos últimos 1 ano e meio, quase 2 anos. Alguns defendem que até antes disso, que já é mais de 2 anos que não apresenta resultado. Eu ainda dou ali a colher de chá de dizer que é na última 1 temporada e meia para 2. Eu não consigo enxergar uma evolução. Então talvez seja um trabalho que esteja estagnado. Vamos entender isso agora. Porque reforços têm chegado. E aí a gente vai entender como que o técnico vai gerir. Só para vocês entenderem. Ele se preocupa com a mídia paulista, se preocupa com o nosso estádio, se preocupa com o nosso treinador, se preocupam com tudo. Engraçado isso, né, pessoal? Que a gente não precisa nem para pegar notícia na mídia de carioca, a gente vai na mídia paulista. E sendo que a mídia carioca praticamente não fala do time de São Paulo. Vamos ver agora um trechozinho, né? Da preocupação dos paulistas com o nosso estádio, do gasômetro que o BAP está prometendo aí. É absurdo isso, velho. Estádio, vamos lá. Como o Flamengo pensa o projeto de estádio após acordo com a prefeitura? Há duas outras possibilidades. Quais são? Na tela, JP, o nosso mágico. Orçamento inicial, 2 bilhões. Estimativa atual, 3 bilhões. Prazo inicial, 2029. Prazo novo, adorei, indefinido. Receita do Flamengo até 2024, 1,4 bilhão. Receita, projeção para estádio, 2 bilhões e 100 milhões. Receita estimada em 25, 1 bilhão e 700 milhões. Rodrigo Matos, você conhece esse projeto desde o início, conhece inclusive, o PVC conhece também, porque o PVC tem rodinha nas pernas, né? A região lá do terreno e tal, próxima à rodoviária no Rio de Janeiro. Conta para nós, o que significa isso? Vamos lá. Teve um desenvolvimento, né, dessa história que estava um pouco parada. O Flamengo Flamengo e a Prefeitura do Rio assinaram um novo acordo que acabou com o prazo de 2029 para ser construído, que era obrigatório ali por todas as condições que foram feitas, e ficou um prazo sem prazo, né, prazo indefinido. Por quê? Essa nova gestão do BAP entende que precisa ser feito mais estudos para saber qual é exatamente o valor e como que vai ser financiada a construção. Ele vai ter uma reunião, inclusive, no Conselho Deliberativo na semana que vem, que ele vai mostrar todos os dados que já tem, inclusive, 2 estudos ali da Arena e da FGV estavam para ser concluídos, para você ter um custo mais correto. E aí, o que eu ouvi? Porque quando o BAP fez campanha, ele falou o seguinte... Contrário do projeto do Landim, era diferente. Ele falou: a gente só vai fazer quando o Flamengo tiver dinheiro próprio suficiente para poder construir, ou seja, sobra de caixa. Ele falou assim: precisávamos de um aumento de 50% na nossa receita. A receita era 1,4 bilhão, e ele então estimava que aí precisaria algo como 2,1 bilhões de sobra a mais para você poder começar a construir com dinheiro próprio, né? Gerando ali uma sobra de caixa sem afetar o time, sem afetar as finanças do clube. A receita já deu uma aumentada, já deve dar uma aumentada em 2025 para 1,7 bilhão, talvez mais, provavelmente um pouco mais. Tem o Mundial, claro, e tal, mas já teve um aumento, né? O contrato da Betano, essas coisas todas. Então, disso tudo, o que vai determinar quando que vai começar e qual é esse prazo, que é o que o torcedor quer saber? Custo do dinheiro no Brasil. O Flamengo poderia pegar empréstimo, mas com 15% de taxa Selic ele não vai pegar. É isso que eu ouvi da diretoria. Não adianta, não vamos pegar e depois ficar sufocado que nem São Paulo, Atlético Mineiro, todos esses que têm dívida em taxa Selic, que o custo de dinheiro no Brasil está um absurdo porque o juros está em 15%. Né? Então, isso hoje ele falou assim, se baixar os juros, a gente pode estudar fazer um financiamento, mas com esses juros não dá. 2, eventualmente aparecer um parceiro que queira investir junto com o Flamengo. Isso não está descartado. Essa ideia, né? Não seria com o modelo SAF, isso já está descartado, mas uma parceria para o estádio específica, se rolar, pode acontecer também. Mas até hoje não tem nada em vista disso aí. E o terceiro é o clube começar a gerar 2,1 bilhões, que é o final da história, né? Se nenhuma dessas duas coisas anteriores acontecerem, vai ter que ter esse aumento significativo de receita
para o clube se bancar sozinho e começar a fazer o estádio. Então esse é o quadro hoje. Essas são as 3 variáveis para você saber quando que vai começar e quando que vai acabar, que hoje não tem prazo. É um negócio bem pé no chão. A gente pode ver, a gente vai falar depois aqui sobre o Corinthians e viu o que aconteceu quando o clube foi fazendo tudo no afogadilho, né? E aí tá até hoje pagando. A gente vai ter um quadro exatamente em que pé que estão os estudos. Não é que não está completamente parado. Tem gente fazendo coisa lá no terreno, fazendo estudo de solo, todas essas coisas prévias de obra. Mas o projeto só vai para frente, de fato, quando você tiver todas as condições postas, essas condições financeiras que eu coloquei aqui, ou dinheiro disponível mais barato, ou um parceiro, ou o Flamengo já com mais receita para poder fazer as coisas, né? Isso me lembra sempre, mas acho que mais bem gerenciado hoje. Acho que o BAP está conseguindo fazer um gerenciamento bom, até porque eles sabem que o Eduardo Paes não vai roer a corda com o Flamengo por questões eleitorais e por questões do desenvolvimento da cidade, tanto de eleição quanto de desenvolvimento da cidade. É importante para o Rio de Janeiro desenvolver a região do centro, da onde do gasômetro até o Porto Maravilha. Então, isso para o desenvolvimento da cidade pode ser muito, muito positivo. Tem sentido. O que me lembra do caso do Corinthians às vezes parece empurrar com a barriga, mas o Flamengo não está empurrando com a barriga. O Flamengo tem um processo de entendimento do que pode fazer com as próprias pernas. O Corinthians empurrou com a barriga por muito tempo o terreno de Itaquera e foi ameaçado de perder o terreno de Itaquera muitas vezes. E quando foi o terreno de Itaquera, você pode pegar no acervo da Folha, você vai ver a matéria do dia 11 de novembro de 78, quando o presidente da época, Ernesto Geisel, foi a Itaquera entregar a chave e a pedra fundamental do estádio que o Vicente Mateus queria construir, junto com o prefeito de São Paulo da época, Olavo Setúbal. E se fez a mudança do projeto do metrô. O metrô leste-oeste, linha vermelha, ia até Mogi das Cruzes, passando por São Miguel Paulista. E o metrô trouxe o metrô para Itaquera, fez o terminal Itaquera do metrô, junto com o terminal do trem, que segue para Mogi das Cruzes. Então, o modelo do transporte da cidade se transformou para atender o estádio. Em 78, o estádio foi construído... E demorou 30 anos, né, PVC? 30 anos, exatamente. Mais de 30. Foi inaugurado em 2013. Então, assim, não é o que vai acontecer com o Flamengo. Mas veja, assim, o Corinthians empurrou com a barriga e o governo ameaçou, mas nunca tirou o terreno. Até que o estádio foi construído. E tinha uma importância para o desenvolvimento da cidade, da região leste da cidade, que não era tão vital como é o desenvolvimento da região central do Rio de Janeiro. O projeto do estádio tem a ver com a revitalização daquela região da cidade do Rio de Janeiro. Flamengo debocha de jornalista são paulino, que ficou irado com a campanha do clube na ONU, chamando o malvadão de clube soberbo. Toma essa que é de graça, Arnaldo Ribeiro. O Brasil todo se manifestou debochando da petição do malvadão à ONU para se tornar uma nação simbólica cultural, principalmente a mídia bairrista de São Paulo, que não suporta ver um clube fora do estado de São Paulo ser o maior do Brasil. O jornalista clubista Arnaldo Ribeiro, que por sinal torce para o falecido São Paulo, detonou o Flamengo e disse: essa coisa de ser maior do que os outros, se sentir maior que os outros, é uma soberba clubística. Isso afasta as pessoas e não aproxima, disse Arnaldo Ribeiro. O Flamengo respondeu no estilo Insider Fla, meio debochado. Boa tarde, soberbos clubísticos. Já chamaram todo mundo para assinar a petição? Zico mandou meta de 500 mil. Vamos? A meta inicial era de 100 mil e foi batida em poucas horas. A meta de 500 mil está perto de ser batida. Já estamos em 430 mil assinaturas. A nação é gigante mesmo. Eu já assinei. Minha esposa vascaína já assinou. Meu pai botafoguense também já assinou. Eu sei o CPF deles. Até a Carminha já assinou. Chora, pequena Carmen. O Flamengo segue avançando pelo estádio próprio. Agenda reunião para discutir as questões da obra. E segue com os estudos sobre a descontaminação do solo do terreno do gasômetro. Cada notícia atualizada sobre o estádio do Colossal, os usantes ficam desesperados. O Conselho Deliberativo do clube se reunirá na próxima quarta-feira, 17 de setembro, no Salão Nobre da Gávea, para atualizar as questões sobre a obra. O Flamengo, neste momento, segue realizando diversos estudos no terreno do gasômetro. Entre eles estão a análise da contaminação do solo, que inclui investigação ambiental, atualização
atualização da avaliação de riscos e definição da melhor estratégia para descontaminar a área, além do levantamento de dados geotécnicos e topográficos do local. A expectativa é de que a capacidade do estádio gire em torno de 78 mil pessoas. O presidente BAP busca parcerias para investir no estádio, mas descarta virar SAF. Só clube minúsculo é vendido. A gente é gigante, pai. Tá cheia de maldade com Felipe Luiz. O Fenerbahçe da Turquia ofereceu proposta para o treinador, que negou de imediato. Os turcos queriam até dar ao Flamengo uma compensação financeira pelo treinador. O Flamengo precisa dar um salário milionário pro Felipe Luiz e um contrato longo imediatamente, porque a Europa tá cheia de maldade para levar ele pro velho continente. Flamengo e Felipe Luiz negaram proposta do Fenerbahçe da Turquia. O Atlético de Madrid vive se engraçando pro Filipinho. O Bayern Leverkusen já soltou piadinha que admira o treinador. Todo mundo tá de olho no Felipe Luiz. Bora, Boto, agiliza um contrato milionário pro homem. Felipe Luiz é o melhor treinador em atividade no Brasil. Segundo a mídia bairrista clubista do Rio Tietê, é o Abel Ferreira. Eu só vou lembrar que o Felipe Luiz destruiu o Palmeirinha do Abel dentro da Arena Sandy e Júnior por 2-0, fora o baile. Eu vou te contar algo que os antes estão se borrando de medo. Se o Felipe Luiz ficar uns 5 anos no Flamengo, ele ganha no mínimo umas 3 Libertadores e 4 Brasileirões. Fala, pessoal, o fone tá desligado aqui no microfone. Não, vocês verem, isso aí é verdade que o Inside do Flá tá falando. Ele falou isso aí após, eu acho que ele deve ter visto a galera do Turma do Amendoim preocupados. E o Opina Pouco menos mal, que ele é mais técnico. Eu gosto muito do canal dele, já deixou inscrito aqui na descrição. Eles estão preocupados com a permanência do Felipe Luiz. Vocês viram aí que a mídia paulista se preocupa com a permanência do nosso treinador. Agora eu pergunto a vocês flamenguistas, vocês se preocupam com a permanência ou não do Abel Ferreira? Eu não. Por quê, pessoal? Eu tenho que se preocupar com o meu time, com o meu treinador, com o meu estádio. Tá entendendo? Claro que o PVC, né? O Massinha aí, eles são mídia paulista, mas eles são jornalistas. Mas a própria torcida, os próprios torcedores dos times paulistas estão se preocupando. A torcida, o presidente do Corinthians veio pedir dinheiro emprestado ao Flamengo. Agora eu pergunto a vocês, você acha que o BAP ia ter coragem de emprestar dinheiro ao Corinthians, cara? Emprestar? Com a situação que o Corinthians está, não paga ninguém? Não pôde contratar jogador aí porque, né, tá com um problema aí sem poder contratar, tomou, né, o tal do transfer, né? Eu não vou falar o nome que isso não pode aqui. Então, para vocês verem a situação. Cara, é preocupante o problema do Corinthians, né? Eu não vou fazer pouco caso porque eu não gosto. Deixa para quem mais é para quem é comediante, né, que eu não gosto. Mas o Inside do Flá falou tudo aí, cara. Tem gente fazendo campanha pro Felipe Luiz ir embora. Pensando eles, não, eu quero que também o Felipe ganhe. Mas mesmo que o Felipe saia aí, o Flamengo continua ganhando, que vai ver outro treinador. O problema é a gestão, pessoal. É a gestão bem feita. Você pega um treinador ponta de linha aí e o time vai continuar ganhando. Claro que eu quero 100% que o Felipe fique, cara. Eu torço muito pelo Felipe. O Felipe é muito cara, muito gente boa, cara. Não distrata ninguém em coletiva. Um cara educado. Um cara que quando perde, bota a cara dele no sol ali pra explicar a situação. Mas a mídia paulista está de parabéns. Está de parabéns por continuar falando do Flamengo. Parabéns. Porque isso mostra o tamanho, pessoal. A preocupação do Arnaldo. A preocupação do Marcinho. A preocupação do PVC. A preocupação do O em si, que é uma mídia, né, praticamente paulistas, que cobre os times paulistas, né? O Juca Kfouri. Ontem o Mauro César, ontem pediu até desculpa no Instagram dele aqui. Ele falou aí, né? Sobre troca de passe. Troca de passe não, como é? Linha de passe. Que tem no UOL o programa, que eu esqueci o nome, que eu sempre trago pra vocês aqui. E onde ele, na minha visão, ele distratou, né? O Juca, mas agora ele foi aí e falou que foi tudo um equívoco e tal. Mas isso aí eu não quero entrar nesse assunto, isso aí é coisa pessoal entre eles. Mas aí já tem, viu, pessoal?
Porque o Juca é corintiano assumido. E eu sinto que o Mauro César é flamenguista. Eu sinto que ele é muito. Ele não é barrista, não. É o único. Se ele é flamenguista, é o único que fala a verdade. Que quando o Flamengo perde, ele fala que tem que falar. Ele não fica encobrindo. Né? Agora, mídias barrista mesmo, cara. Mídias barrista, ó. É absurdo, cara. Os caras se preocupam, cara, com o Flamengo. É absurdo. Pessoal, e por hoje é só, beleza? Talvez mais tarde, se a gente tiver alguma notícia aí sobre o Flamengo, que meu canal agora a gente aborda mais esse tema aí, mas vamos cobrir também jogo amanhã, vamos estar no pós-jogo, fazer pós-jogo também, né? Ver o que a mídia fala, a entrevista coletiva do Felipe Luiz, que eu gosto muito de coletiva, eu paro para assistir coletiva, não ligo nem para mais nada. Fico só escutando ali as análises para quando eu for conversar com o Ante, né? Que às vezes eu tenho um amigo que é Ante aqui, e aí a gente conversa, rapaz, tá errado assim, assim. Ele, pô, você é fogo, você estuda mesmo. Eu gosto de estudar coletiva. Eu gosto muito de coletiva. Beleza, pessoal? Tamo junto. E vamos Flamengo, sempre Flamengo aí, arrasando com tudo.